Já estamos com o broadcast ao vivo. Se você está aqui com a gente, estou vendo que o pessoal está entrando, dá um oi para a gente no chat. É um prazer ter vocês em mais um dos eventos do Founder Institute Brasil, que acontecem toda terça-feira, às 6 da tarde. Hoje, né, com convidados especiais que, para mim, são ainda mais especiais. Assim como toda terça-feira, eu vou começar apresentando um pouquinho sobre o Founder Institute e a nossa rede. Estou compartilhando aqui minha tela com vocês. É uma honra ter vocês com a gente. O Founder Institute é a maior aceleradora de startups do mundo. A gente, né, nasceu lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e a gente acredita que grandes empresas começam com grandes pessoas e não com grandes ideias. Então, hoje a gente, né, vai trazer um case real. O Luciano Calil vai estar aqui com a gente, contando um pouco dessa trajetória dele, e para mim, né, uma grande pessoa está aqui com a gente hoje e vai contar e compartilhar um pouquinho. O Founder Institute, como eu falei, né, está no mundo todo, a gente está em 180 cidades, são mais de 15 mil mentores ao redor do mundo. Aqui no Brasil, o programa começou em 2015, já são 51 safras, batches de empreendedores, mais de 1.200 empreendedores já foram acelerados pelo Founder no Brasil. 12 cidades já rodaram o programa, agora a Vitória, né, nossa 13ª cidade, está rodando. São mais de 300 empreendedores graduados. Eu sou uma dessas empreendedoras. Em 2015 eu fiz o programa e graduei no Founder Institute em Curitiba, com o apoio de toda essa rede de mentores. Como que funciona o programa? São reuniões, né, semanais. A gente tem as sessões semanais que acontecem, pitches, feedbacks de mentores e palestras temáticas com mentores. Desafios semanais, que são os assignments. É um programa estruturado onde você consegue trabalhar na construção real da sua empresa, né, e esses assignments que te ajudam de forma estruturada a avançar. Muito trabalho em equipe para ter essa troca rica entre outros empreendedores. A gente aprende muito um do outro durante o programa. E mentorias individuais e coletivas, onde a gente tem a oportunidade de um a um a receber feedbacks de mentores e poder construir a nossa empresa. Durante o Covid, todo o programa do Founder Institute está sendo feito online. E até o fim do ano a gente vai estar assim em todas as nossas cidades. Então, não importa onde você está no Brasil, você pode se juntar a uma das nossas cidades. A gente tem sessões extras no Founder Institute Brasil acontecendo. A gente tem sessões extras no Founder Institute São Francisco também acontecendo, lá no Headquarters. Muito office hours e mentores de várias cidades agora podendo, né, se conectar online. O Founder Institute trabalha com empreendedores que estão realmente querendo se desafiar. Então, se você está procurando impactar mais de 1 milhão de vidas, se você está querendo gerar mais de 100 mil empregos e crescer por mais de 10 anos, esse é o lugar para você. Então, a gente está buscando empreendedores que estão realmente comprometidos em resolver um problema e fazer mudança. Aqui algumas das cidades que a gente está com inscrições abertas, então se você está querendo fazer o programa, você entra no fi.co/join/Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, né, são as nossas próximas cidades. A gente tem Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas e Salvador, também com inscrições abertas, e várias outras cidades, né, abrindo recrutamento no próximo semestre, também para buscar de olho. Tem um programa em especial que eu queria destacar aqui, o Star Local Go Global é um programa especial do Founder Institute para quem está querendo já nascer global e criar uma empresa global do dia 1. Ele é 100% em inglês, então você tem que ter fluência na língua inglesa, e a gente vai te conectar com mentores não só do Brasil, da América Latina e do mundo. Então, se você tem interesse em criar uma empresa global, o Star Local Go Global também está com inscrições abertas no fi.co/join/starglobal. Tem algumas oportunidades também de fellowship. O Founder Institute está muito comprometido em apoiar empreendedores durante esse momento de incerteza, dualidade, principalmente as nossas bolsas tradicionais, que são o Frontier Technology Fellowship e o Female Founder Fellowship. A gente tem também 2 eventos especiais, que são o Startup Weekend e o NASA Space Apps Challenge. Se você participou de algum desses eventos ou qualifica para essas fellowships, por você se inscrever no programa, você já está concorrendo.
e a gente tem algumas fellowships para esse momento especial do Covid, e uma delas foi lançada o mês passado, desculpa, que é a nossa Public Health Fellowship. Ela foca para empreendedores que estão criando soluções para curar, prevenir e mitigar ameaças à saúde pública. Se você tem uma ideia ou uma startup nessa área, você qualifica, é só entrar lá no site e conferir. A gente também sabe que muitas startups estão sofrendo e muitas empresas estão sofrendo nesse momento de crise, mas ao mesmo tempo muitas outras empresas estão contratando e crescendo. Hoje a gente vai ver um caso disso. Então, né, a gente está ajudando esses profissionais que muitas vezes, né, estão procurando recolocação de trabalho e estão buscando vagas dentro da nossa própria rede do Founder Institute de mentores, de graduados e empresas no portfólio, e também ofertando bolsa para aqueles empreendedores que estão querendo se aventurar nessa nova carreira e empreender. Então, se você está buscando recolocação de trabalho nesse momento né, de pandemia, dá uma olhada nessa nova bolsa ofertada. Eu queria já agradecer aos nossos partners nacionais do Founder Institutes e locais. A gente, né, realmente busca parceiros que estão agregando para a nossa rede de portfólio de startups em todo o Brasil e agora na América Latina. Então, a gente tem parceiros venture partners como Júpiter, parceiros de ecossistema como Inovativo, Legado Acate, parceiros de globalização, como o World Trade Center, a Embaixada dos Estados Unidos e a Embaixada do Reino Unido, e os nossos investment partners, a Lasgear Ventures e Bossa Nova, sem contar essas iniciativas especiais, que é o NASA Space Apps Challenge, que, para quem está acompanhando, vai ter um hackathon especial esse mês ainda, dia 31, dia 30 e 31 desse mês vai estar rolando, e o Star Local Go Global. Também uma parte muito importante de construir uma empresa é a parte legal, que você tem que se preocupar desde o início. Para isso, a gente tem parceiros locais, né, do Founder Institute em várias cidades e no programa Star Local Global, que são especializados e entendem startup e podem te ajudar desde o início, né, a não cometer os mesmos erros que muitos dos empreendedores já cometeram. A gente está aqui para criar esse movimento massivo, transformador, com todos vocês. Então, a partir da tua participação hoje nesse webinar, já fica o convite. A gente está aqui para fazer o Brasil acontecer, Making Brazil Happen, e comprometidos a gerar 100 mil empregos no Brasil nos próximos anos. Então, se você é um empreendedor, você tem uma ideia, você já está empreendendo ou você está querendo, né, fazer essa mudança de carreira e empreender, a gente está convidando você a se juntar a esse movimento massivo transformador e ajudar a gente a transformar o Brasil e o mundo. E sem mais delongas, eu queria já convidar o nosso convidado especial, que é o Luciano Calil hoje. Eu queria passar a palavra para o nosso diretor executivo do Founder Institute Brasil, que está aqui na call com a gente hoje, o Nima Casaruni. Para vocês que não conhecem, o Nima é um empreendedor né, em série, que está lá em Toronto hoje, canadense, iraniano, que mora aqui no Brasil também, e que trouxe, né, o Founder Institute para o Brasil lá em 2015. Então, uma honra ter você aqui com a gente, Nima. Obrigado pela presença. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Eu estou aqui muito feliz e honrado de estar com vocês hoje. Eu venho com uma prova de uma lição. Meu grande... Oi, Eduardo, tudo bem? Fala. Com grande prazer hoje que eu venho para admitir um erro humano que acontece quando a gente tenta adivinhar ou escolher uma startup, que uma startup vai dar certo ou não pela sua ideia. E às vezes, por não sermos early adopters de tal ideia, a gente pode às vezes até esquecer de entender a velocidade na qual um empreendedor muito bom pode crescer. E o Luciano Calil é um querido nosso que desde o primeiro semestre, quando a gente lançou o Founder Institute em Curitiba, ele foi nosso melhor mentor, começou ajudando como diretor até no próximo semestre, na sequência depois daquela que a Paloma graduou. E o Luciano, junto com sua equipe que estava montando o site PX, fizeram um pivot necessário para um novo modelo de negócio que eu não entendia bem.
E tentei tanto em fazer o Luciano até esquecer dessa ideia, desistir dessa ideia e vir trabalhar com a gente no Júpiter, quando a gente estava fundando o Júpiter. E eu não sei se todos vocês lembram, mas a empresa se chamava de Site PX, da Ibera Code, então antes da Duopana que sabemos hoje, que é um grande sucesso. Então, o que aconteceu naquele momento era que eu, como qualquer outra pessoa que não acreditou nessa ideia dentro de uma startup, mas sabia que a pessoa era um empreendedor de verdade, um empreendedor foda mesmo, que não apenas inspira, mas que constrói o futuro que está desenvolvendo, ele está em frente da gente e a gente deveria nem julgar, talvez, às vezes, pela ideia. Então, essa é a essência do programa do Founder Institute, quando o sistema ajuda a gente a não ser seletivo da forma subjetiva sobre ideias das pessoas, dos empreendedores que trabalhamos com. E o Luciano é um primo lição dessa, é uma lição, eu acho, principal nessa para todos nós, porque é um empreendedor foda com uma ideia que não muita gente acreditava, mas que seja esse o secreto, verdade, que ele sabia que hoje mais gente sabe do que naquele dia quando ele começou, que seja essa essência de uma boa startup. Além de tudo que envolve trabalhar muito e virar noites, como eu já vi esse cara fazer tantas vezes. Mas, cara, Luciano, é um prazer estar aqui com você. É um prazer ter você no Antiportfólio. Mas, cara, uma honra e um prazer. Obrigado, Paloma, pela essa oportunidade. Eu vou escutar para o resto do webinar. Valeu. Obrigado, Nima. Eu fico muito feliz de poder ouvir tudo que você falou agora. Para mim é emocionante também. Eu passei muito tempo do lado de vocês, mas eu queria dizer assim que para mim foi bom toda vez que eu ouvi um mentor que não acreditou na minha ideia, porque várias vezes eu nunca desprezei nenhum conhecimento, ainda mais de uma pessoa tão admirável como você, Nima, que empreendeu aí no mundo inteiro já. E aí, eu sabia que tinha coisas que você não conseguia enxergar, porque eu tinha 20 anos de experiência de marketing digital, mas eu sabia que tinha muito conhecimento no que você me trazia também. Então, sempre eu aproveitei cada feedback para poder melhorar o produto. Isso é uma questão. A gente não pode ser arrogante e falar assim: a pessoa não entendeu, não vou desprezar o que ela acabou de me falar. Não, todas as vezes que você mentorou, foram incríveis, Nima. E qualquer pessoa, a gente tem que estar sempre disposto a ouvir, né? Porque sempre existe algo de bom naquilo que aquelas pessoas, naquilo que um mentor traz pra gente. Às vezes ele não conseguiu capturar tudo que a gente estava falando, mas alguma coisa tem de verdade na mentoria. E eu já vi muito founder desprezar, assim, tipo, esse cara não entende o que eu tô falando, e ignora e fica batendo na ideia errada, né? Eu acho que pelo fato de escutar muito, que a gente vai pivotando, escutar o tempo inteiro, a gente tem que escutar o tempo inteiro. E aí a gente vai pivotando, pivotando, pivotando até achar o, o produto ideal, né? Então eu só tenho a agradecer a vocês. Eu também queria fazer parte de Júpiter, mas eu tive que escolher um sonho, né? E aí eu Mas você escolhi, faz, é isso que eu queria, aliás, escolhi o dizer que eu sonho de fiz. Duopano. Mas você faz parte, porque desde o início, para todo mundo saber, o nosso grande mentor, advisor e quase sócio dentro da empresa e até conselheiro por um período foi o Luciano. É verdade. Então, desde o início, na inserção, você acreditou em nós. E a gente sempre acreditava em você, ainda acredita, né? Por isso que estamos assim juntos. Mas, poxa, que você desprovou a gente, ou provou a gente errada na ideia. Imagina. Especialmente eu, sabe? Especialmente, particularmente eu. Eu não conseguia ser o early adopter, acho, na época, não sei como eu não entendia, mas sim, você está certo, né? Os feedbacks e as trocas às vezes ajudam a gente a ser melhor. Mas, cara, parabéns, eu te amo. Eu também, tamo junto. Tamo junto. Valeu.
Pessoal, eu vou já convidando vocês para mandarem tanto no chat ou ali no Q&A as perguntas. A gente vai ter um bate-papo agora com o Luciano, mas depois a gente vai abrir para perguntas. E eu não sei vocês, faz tempo, né, que eu não vejo pessoalmente o Luciano Calil, mas imagino que vocês devem estar cheios de perguntas também, então já vão enviando ali no chat, no Q&A. Eu queria abrir esse momento, Calil, né? Você é uma pessoa muito especial para mim. Você participou da minha grande trajetória como empreendedor, desde o momento lá, com a minha cabeça de ONG, entrando no Founder Institute, virando meu advisor no Psylabs, né, me ajudando em tantas fases diferentes de empreendedorismo. E eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco o trabalho. Mas eu queria que você contasse aqui para o público como foi essa trajetória que começa lá atrás, que nem o Nima mencionou agora, né? 20 anos de marketing digital, de comunidades, empreendendo em várias empresas, né? Foram mais de 6 empresas antes, né? De realmente ter né, essa última case de sucesso, que é a do Plano. Então, muitos sucessos vieram antes desses, mas também como que foi essa jornada e o que vocês fazem hoje? Tá. Já vai dar 2 horas aqui de papo só para responder essa. Eu vou resumir bastante. Bom, eu fui empreendedor a vida inteira, sou empreendedor, né? Não consigo hoje conceber outra forma de trabalho que não seja empreendendo, mesmo agora como sócio de uma outra empresa, mas empreendendo na sociedade. Se eu fosse funcionário, eu seria um intraempreendedor. Eu não conseguiria trabalhar num serviço onde eu não pudesse exercer um pouco dessa. Eu não pudesse ser disruptivo e pudesse inovar e pudesse criar algo novo. Eu preciso disso para acordar, para dormir. Eu preciso disso no meu dia a dia, tá? Então, assim, eu fui empreendedor desde muito pequeno. Com 16 anos, eu abri a primeira empresa. Como sou de família libanesa, para minha família trabalhar era mais importante até que estudar, né, no começo da vida. Então meu pai e minha mãe, eu comecei a trabalhar muito cedo. Tenho carteira assinada com 13 anos. Na época podia. Depois com 16 eu fui emancipado, abri minha primeira empresa. Já era de construção de site. Então eu tem reportagens de jornal, eu lá magrinho, pequenininho, com gravatinha em Manaus, criando site para grandes empresas lá, porque o Distrito Federal era lá. E a vida inteira eu trabalhei com a presença das empresas na internet. Então foi muito interessante porque eu vi o Google nascendo, eu aprendi a indexar bem no Google, depois eu vi o AdWords nascendo, trabalhei muito com AdWords, vi o Face nascendo, vi o Orkut, vi o Face nascendo, aprendi a trabalhar muito com o Face. Então, assim, a minha vida foi inteira trabalhando com marketing digital. Uma época eu fazia grandes portais e aí a minha última startup, sem ser a do Plana, se chamava Site PX. Eu percebi que as pessoas podiam criar um site delas, isso foi em 2008. Percebi que as pessoas podiam criar o site delas. Ninguém acreditava também. Você fala, não, mas como assim uma pessoa poder criar o próprio site, né? Hoje é uma coisa comum, mas há 12 anos atrás não era, né? Falando assim, não, isso é impossível, não, então a pessoa não vai criar o próprio site. E a gente foi e continuou, e a gente teve muita dificuldade de arrumar investidor na época, até a gente breakivar. Quando a gente breakivou, aí a gente tinha mais de uma oferta. Mas no começo foi muito difícil alguém acreditar no sonho, mas a gente persistiu. Erramos muito, eu errei um ano inteiro. Eu fiz a primeira versão do nosso criador de site, eu fiz baseado na minha experiência, sem fazer teste com o usuário. Foi um grande fracasso, mas logo depois a gente aprendeu a fazer validação com o usuário, né? A gente tem que aprender com o erro. E aí a gente conseguiu lançar uma versão incrível que teve 537 mil usuários. A gente tinha 20 mil usuários pagantes recorrentes e a gente aprendeu outras coisas. Aprendeu que a gente tinha que ter internacionalizado, não internacionalizou na hora certa. A gente aprendeu
a gente teve ofertas para fazer exit, para vender, a gente não vendeu, a gente no final acabou vendendo a base para algumas agências, foi ainda interessante para a gente, mas a gente sempre achou que ia ser maior do que o que a gente esperava. Aprendi muito com o site PX. E eu gosto muito do Founder, eu já vou fazer até uma palhinha aqui, porque assim, eu fui diretor do Founder por 4 anos praticamente, com algumas pausas no caminho, mas por 4 anos, porque praticamente tudo que eu errei na vida eu não teria errado se eu tivesse feito Founder, né? Então, assim, o Founder é um programa que ele não custa, não sei quanto está custando hoje, 500, 600 dólares, não sei qual que é o preço, mas na verdade ele custa milhões quando você não faz ele. Então, assim, a gente perdeu muito dinheiro que a gente não precisava perder se a gente tivesse feito assignments, né, com você, com o Founder. E por isso que é o programa que eu apoio hoje. De alguma forma, não hoje só como mentor, mas apoio porque eu acredito. Mas enfim, aí a gente começou a criar o Duopana, né, que é o que a gente tem hoje. Como o Nima falou, é, a primeira versão era um Analytics, e aí eu fui entrevistar algumas pessoas, fui entrevistar pessoas que nem o Alessio do Pipefy, falei assim, nossa, Alessio, eu tô construindo um Analytics aqui, incrível, cara, que eu vou pegar todo mundo que entrar no seu blog, eu vou começar a taguear essas pessoas, e aí eu vou te entregar um funil de aquisição, ativação, retenção, recomendação e receita automatizado. Eu vou nutrir essas pessoas de forma automática também, com conteúdos que a gente já tiver previamente estabelecidos. E eu vou fazer esse pessoal chegar no final do funil, na venda. Você quer usar esse produto? Não, não quero. Porque, tipo, eu já faço isso com Mixpanel, com Google Analytics, eu já faço isso de alguma outra forma. E aí fui para pessoas que eram muito newbies, novas assim no marketing digital, falando assim: "Nossa, eu tenho uma solução que eu vou te trazer mais clientes, vou fechar clientes para você, você quer?" Ele nem entendia o que eu estava falando, né? Nem que nem eu falo, alguns mentores nem entendiam muito bem o que eu estava falando. E aí eu peguei e aí vi que aquele produto não tinha muito valor para as pessoas e daí, mas eu não desisti dele. Eu tinha criado, comecei a criar um grande analytics porque eu vi que existia uma falta de uma ferramenta que fizesse nutrição automática de funil. E eu falei, bom, as pessoas não estão acreditando nisso. Eu vou pegar uma coisa que eu sei fazer muito bem, que é um site, mas não vou criar mais um criador de site, né? Porque esse aqui eu já tinha criado, tinha me dado dinheiro, mas eu já vi que eu não ia conseguir lutar com empresas como o Wix ou outros concorrentes muito grandes e não era mais inovador, não tinha nenhuma disrupção no produto que eu estava criando. Eu falei assim, eu vou criar agora um criador de comunidades, né? Um criador de um ambiente colaborativo, porque eu percebi que as pessoas que usavam o nosso Analytics não tinham capacidade de criar conteúdo o bastante para eu nutrir qualquer tipo de lista com conteúdo diversificado. Por exemplo, uma empresa que nem um cliente nosso que é o Sebrae, ele tem 25 segmentos que ele trabalha. De agro, CS, vendas, tudo. Ele não tem capacidade de criar tanto conteúdo para eu nutrir todas as listas de todos os assuntos que ele trabalha. Eu falei assim, putz, como eu vou fazer para criar tanto conteúdo? Só se eu pudesse usar os consultores, os clientes e outras pessoas que estavam em volta do Sebrae para criar conteúdo. Hoje a comunidade Sebrae tem 15 conteúdos gerados por dia de forma colaborativa, né? De pessoas que estão lá e a gente nutre a lista e faz as pessoas caminharem num funil e faz SEO e faz tudo de forma automática e entrega esse conteúdo lá no final do funil e entrega o cliente pronto para o cliente adquirir algum tipo de produto que o Sebrae oferece. Mas o que acontece? Eu percebi que as pessoas precisavam de um analytics, depois eu percebi que só aquilo não ia vender, aí eu falei, vou criar um sistema de conteúdo colaborativo, criei, plugado dentro desse analytics, a primeira versão disso chamou Betacode, e aí a gente começou a aprender como criar comunidades, como que se pede um texto, como se agrega valor para quem está criando o texto, como que ela se sente uma autoridade junto. Então tem vários gatilhos dentro do ambiente, desde
a gente aprendeu que a moderação do ambiente era importante para manter a qualidade do ambiente e as pessoas quererem escrever lá dentro. A gente aprendeu que o comentário é mais importante às vezes que o texto. Então, pessoas que escrevem numa comunidade, quando elas recebem comentário, elas voltam a escrever, e quem não recebe comentário não volta. Então, a gente foi aprendendo muitas coisas na criação de comunidade e era um SaaS. Só que era um SaaS que dava muito mais trabalho do que um SaaS deve dar. Porque um SaaS, você tem que vender em escala e muito. E uma comunidade, a gente percebeu que ela não ia ter esse volume de 500 mil empresas usando. A gente percebeu que comunidades são para não era um SaaS, ainda é um SaaS até hoje, mas que não é de um volume de milhões de empresas usando. Aí a gente entendeu que a gente tinha que criar outros ambientes ali dentro, e a gente criou um e-learning primeiro, para entregar um conteúdo de mais qualidade exclusivo, e depois a gente criou a monetização desse ambiente. E que foi aí que a coisa começou a dar muito mais certo do que sempre, porque as comunidades começaram a ser criadas e começaram a ficar volumosas. Então, hoje a gente tem comunidades que tem 500, 600, comunidades que tem 700 novos cadastros por dia. A gente pega essas 700 pessoas que se cadastraram em um dia, a gente percebe toda a navegação que elas fizeram, a gente tem uma inteligência que grava essa navegação. A gente sabe as tags que as pessoas clicaram, a gente sabe quais os grupos elas participam, quais as aulas do EAD ela viu. E aí a gente começa a entregar conteúdo para essas pessoas através de e-mail e push notification, criado por outras pessoas. Então, assim, a empresa nem tem que criar conteúdo, a gente entrega conteúdo criado por outras pessoas, a gente nutre essas pessoas, elas ficam voltando e elas compartilham essas coisas nas redes sociais delas, que trazem mais pessoas, e por isso que a gente tem tanto cadastro todo dia. Então, a gente criou um ciclo virtuoso de captura de leads. E aí a gente tem comunidades hoje que vendem cursos, criam marketplaces de cursos onde as pessoas que estão criando a comunidade podem lançar os cursos delas dentro das comunidades, e a gente tem comunidades que faturam 100, 200, 300, 500 mil reais por mês, com vendas de cursos ou de ambientes fechados ou de assinatura do ambiente lá dentro. Ai, eu resumi, mas a história é essa. Não, fantástico. Você usou algumas palavras, né, que eu já queria começar a até entender um pouco mais. Você mencionou muito o ouvir o cliente, as entrevistas, né, com a Alessia da Pipefy, que também é o mentor, os feedbacks do Nima, dos mentores, como que se filtra isso? E essa humildade também de, né, continuar e, né, de baixar a cabeça e trabalhar, ouvir o feedback. O que você vê que, né, foi um divisor de água para vocês nessa parte, assim? Teve algum momento que você viu, assim, não vai dar certo? Esses momentos de pivotagem, a gente escuta muito momento de pivotagem, né? O que você sentiu nessa jornada, assim, para os empreendedores que estão escutando agora, que não te fez desistir, que fez você ouvir e ter essa humildade de continuar? Tá. Assim, como eu trabalho a vida inteira com marketing digital, assim, eu sabia que quando eu investia em ads e em Face, eu via que cada ano eu tinha que gastar mais dinheiro para capturar o mesmo número de leads. Eu percebia que todas as estratégias que eu montava numa rede social, elas desabavam porque a própria rede social mudava toda a forma do jogo dela. Então, por exemplo, eu criava uma landing no Face, conseguia milhões de pessoas dentro daquela landing, daquela página, quer dizer, dá para chamar da página do Face, conseguia milhões de pessoas porque eu podia pôr conteúdo orgânico lá. E aí esse conteúdo era entregue para quem seguia. Aí o Face chegava e falava, acabou a brincadeira, não é mais assim, não entrego mais conteúdo aí. Aí eu fazia canais no Insta, conseguia pessoas com muitas curtidas, criava micro-influenciadores apoiando uma estratégia minha de marketing, o Insta chegava, acabou a curtida. Aí eu comecei a entender que você montar uma estratégia dentro de uma rede social é a mesma coisa que você construir uma casa num terreno alugado, né? Eu falei assim, cara, isso aqui não pode dar certo. Isso aqui é canal, é onde eu distribuo conteúdo, e é o melhor lugar para distribuir conteúdo. Não tem lugar melhor para distribuir conteúdo do que uma rede social.
mas não é o lugar onde eu vou deixar meu conteúdo rico. Porque meu conteúdo rico, por exemplo, vamos dizer que você é impactado por um conteúdo incrível do Instagram, no IGTV. Procura esse vídeo depois, para você ver de novo. Tipo, você nunca vai achar, né? E aí eu comecei a perceber também, por exemplo, criei uma estratégia muito interessante dentro do Medium. Aí as pessoas, que é um ambiente colaborativo de conteúdo, as pessoas falavam assim, nossa, eu li um texto incrível no Medium, mas não se referiam à minha marca, né? Daí eu falei assim, nossa, eu preciso criar ambientes colaborativos, onde o conteúdo rico fique dentro e, e que eu tenha um nome white label, tipo, é Comunidade Sebrae, Academia Médica, Educadores da Beleza, onde as pessoas lembrem que viram aquele conteúdo rico em um nome da marca do dono da comunidade. E contra isso, não tipo, nada me tira da cabeça e não é, e hoje a prova é isso, todo mundo tá falando de comunidade nichada, de que você tem que tirar as pessoas das redes e levar para um ambiente onde você controla aquilo, onde o lead é seu, onde você pode fazer uma campanha de MailChimp, HubSpot ou qualquer coisa com aqueles leads, onde você tem um pouco mais de controle do que a rede social. Então, assim, você continua usando a rede social como apoio, mas você precisa ter um ambiente de controle. O resto, daí o que acontece? O resto, tudo que está em volta disso pode ser pivotado. Ah, não é só o Analytics, não é só a rede social, não é só o EAD, não é só a monetização. A gente foi construindo, mas os números que eu tinha de que... tipo, a minha experiência e os números que eu tinha de que nano influenciador, que quando uma pessoa normal divulga um conteúdo, ela tem muito mais poder do que um super influenciador de milhões de seguidores. Então, assim, ou o micro influenciador tem muito poder também. Então, assim, eu comecei a... Esses números, eles não representam uma mentira. E tudo que eu estava fazendo era baseado nesses números, né? Então, quando alguém não entendia algo que eu estava fazendo, eu sabia que eu tinha que melhorar para aquela pessoa entender. Mas eu nunca mas o ponto inicial é que, assim, quando a gente fala pivotar, a gente fala de fazer uma mudança, mas não é jogar tudo fora e começar uma coisa nova, né? Tem gente que acha que pivotar pivotei, criei uma nova ideia. Não, pivotar é você mudar um ângulo. Ah, tá, era só comunidade, tá, é comunidade com EAD. Não, era só Analytics, é um Analytics com comunidade. Ah, é só um Analytics com comunidade. Ah, com EAD agora, porque o conteúdo não pode ser entregue só assim. Ah, beleza, mas o EAD tá dando muito certo. Ah, vamos monetizar esse ambiente. Entendi. Daí a gente pivota o jeito que a gente ganha dinheiro, não é só SaaS. A gente pivotou o jeito de monetizar. Então, assim, o pivotar não é jogar tudo que você está fazendo fora, né? Então, esse é um outro erro. Mas você tem que ter certeza, alguns números você tem que se apoiar, né? A gente sempre se apoiou em coisas que a gente tinha muito claro na cabeça, que era assim, eu preciso construir um ambiente colaborativo de um conteúdo rico fora da rede social. Essa ideia, ela é a mesma desde o início, né? Agora, o resto, a gente foi fazendo mudanças. É isso. Eu queria compartilhar aqui muito no início da minha jornada empreendedora, né? E daí já agradecendo o Luciano, ele me mentorou muito desde como que escreve a cadência de e-mail, como que conversa com seus clientes, como se aproximar deles, como nutrir eles, até como desenhar o meu primeiro wireframe na primeira, né? Nosso primeiro site foi dentro do site TX. E, né, eu e o Thierry lá tentando criar as primeiras versões. É esse contato com o cliente, né? Esse aprendizado com o cliente. Você sempre ficava muito, né? Tem que conversar com o cliente, tem que entender o cliente. Então, quando eu escuto a tua fala, parece muito isso, né? É uma mudança, toda hora vai ter como melhorar e é muito centrado no cliente. E eu vejo que, né, as comunidades que vocês criam também têm, né, como que eu gero valor para o meu cliente
e pivoto ao redor desse problema que eu estou resolvendo para ele. A gente tem até uma pergunta aqui no chat do Nicolas, já vou puxar, que é como que essas empresas que usam, né, desafios com conteúdos gerados pelos usuários para gerar venda de produtos. Então, como as empresas usam desafios com conteúdos gerados por usuários para gerar vendas de produtos. Tá, o que acontece? Eu posso dar muitos exemplos aqui, tá? De comunidades que, assim, pode ser um curso online, claro que a nossa proposta de valor, ela tá ligada a infoproduto, mas a gente tem comunidades que são ligadas com e-commerce também. Mas o que acontece? Se você entrar hoje, por exemplo, na Academia Médica, que é de um amigo que também começou junto com a gente aí, ela é uma comunidade que tem mais de 500 cadastros de médicos por dia. Tem mais de 300 médicos que já escreveram conteúdo lá dentro. E aí o que acontece? Quando entra um novo médico na Academia Médica e ele começa a navegar, vamos dizer assim, eu sou um médico, tá? Eu sou um médico, fui convidado pelo dono da Academia Médica a escrever, eu fui lá e escrevi meu texto. Escrevi porque eu fui convidado, escrevi e foi para moderação. É importante existir a moderação, porque senão eu não vou querer escrever num ambiente onde tem muita porcaria, onde tem conteúdo que não é rico. Então, quando eu entro lá, eu tenho que ver conteúdo rico. Então, a moderação vai olhar meu texto, vai ver se o contexto que eu escrevi é rico e vai me mandar uma mensagem. Luciano, parabéns. Você é uma autoridade agora dentro da Academia Médica. Compartilhe seu texto na rede social. Eu vou compartilhar. Os meus amigos que são médicos, então assim, o que acontece? Eu sou um cara de startup, meus amigos, a maioria dos meus amigos são de startup. Um médico, a maioria dos amigos dele é médico. Um cabeleireiro, a maioria dos amigos dele é cabeleireiro, né? Porque é o lugar onde ele convive durante o tempo, o dia a dia dele. Eu vou compartilhar esse texto, né? Quando eu compartilho, os meus amigos que são médicos vão querer ler. E quando eles chegarem na Academia Médica, eles vão ler um trecho do texto e eles vão ter que se inscrever para ler o resto. E aí, nessa hora, a gente captura aquele lead. Depois que a gente capturou, a gente tem o nosso Analytics que vai entender tudo que aquela pessoa está fazendo ali. E a gente vai começar a nutrir essa pessoa com conteúdo que é interessante para ela. E esse conteúdo que é interessante para ela é criado por outros médicos, entende? Então, a gente nutre de forma automática. Depois você pode exportar essas pessoas e entender quais são os conteúdos que ela está lendo e vender cursos, ou mandar ela para um e-commerce, ou mandar ela para depende do qual é o seu negócio, para vender algo específico para as pessoas que estão lendo textos que têm determinada tag, por exemplo. Então, a gente faz o trabalho de criação de conteúdo e nutrição de lista de uma forma automatizada para que você se preocupe com a campanha da venda do produto que você quer. E você busca os leads nesse lake, nesse lugar. Claro que você pode ainda... A gente traz um grande tráfego de SEO, porque a nossa ferramenta foi criada desde o dia 1 para indexar bem. Então, a gente indexa um texto em 2 horas depois que ele é publicado. Depois você tem que trabalhar também estratégias para ranquear esse texto, que indexar é assim, você aparece no Google, depois você tem que trabalhar para ele aparecer numa boa posição. Então, a gente traz tráfego de ranqueamento, a gente traz tráfego de amigos, e você pode ainda fazer estratégias de ads, né, para trazer mais tráfego ainda. E aí de tráfego segmentado. E aí você trabalha você usa o conteúdo gerado pelas outras pessoas para vender o seu produto, né? É isso que a gente faz no final. Eu sei que já aconteceu antes, inclusive, de, né, até mesmo startups dentro do Founder Institute usarem o sistema de vocês até para criar a comunidade ao redor da minha startup. Para alguns de nós ouvindo, falando assim, nossa, eu adoraria engajar a minha comunidade, adoraria, né, a gente, por exemplo, no Psilab tem, né, e no Júpiter e no Founder, cada uma das suas empresas tem essa comunidade ao redor, porque são pessoas querendo resolver aquele problema que desde o início vão te apoiar. Como que funciona isso? Eu posso começar a criar minha comunidade desde sempre? Eu preciso ter já uma massa de gente? Tem tamanho? Então, há 2 anos atrás eu escrevi um texto que para você criar uma comunidade de sucesso, você precisava de 1.000 superfãs, eu falava. Tipo, você precisava de 1.000
de 1.000 pessoas escrevendo, 1.000 pessoas conectadas e depois aquilo virava exponencial, né? Todas as nossas comunidades elas têm um crescimento exponencial. O que que significa isso? No primeiro dia, no primeiro mês ela vai ter 5 cadastros, no segundo 50, no terceiro 300, depois de 6 meses ela tem 1.500, 2.000, mas depois de 7 meses ela tem 10.000 e daí vai embora para frente. Porque o exponencial é assim, né? O exponencial de 3 é 50, né? Então o exponencial de 3 não é 1.000, o exponencial de 3 é 50, o exponencial de 50 é 300, mas às vezes a pessoa quer que no segundo mês uma comunidade tenha milhares de seguidores. A dificuldade de uma comunidade no primeiro mês é você conseguir fazer uma produção, uma recorrência de produção e convites e engajar pessoas. A gente dá várias dicas para quem começa uma comunidade com a gente, de como pedir esse texto, de como engajar, de como comentar, de como gerar esse primeiro fluxo. Depois de uns 3 meses, sua dificuldade não é mais conseguir texto. A sua dificuldade é moderar. Porque aí, hoje a gente tem comunidades que tem 90 textos para moderar. Tem comunidades que tem 30 por dia, que nem o Sebrae, tipo, e aí ele deixa a prova 15. Tipo, a gente tem comunidades, e aí o que acontece? Depois de que você passa de uma curva de pessoas que são super fãs escrevendo, porque elas deixam de ter os blogs delas e começam a transformar a sua comunidade no blog. E quando eu falo escrever, não é só texto, tá? Tem gente que põe só vídeo, podcast, então outros tipos de mídia lá dentro. Moderar, o seu trabalho depois de um tempo é moderar tudo isso para que você consiga ter para que você continue tendo um ambiente saudável. Então, assim, o começo todo mundo pode ter, desde que crie uma proposta de valor clara, que as pessoas entendam, entregue benefício para todo mundo, né? Então, assim, você não pode criar uma comunidade que só faça sentido para você. Ela tem que sentir, as outras pessoas têm que fazer sentido para outras pessoas, né? Que nem uma comunidade nossa muito grande, que tem mais de 7.000 conteúdos, chama Educadores da Beleza, e é para cabeleireiros, tem 60.000 cabeleireiros, 700 já escreveram lá. E qual que é a proposta de valor? Tornar todo mundo que está lá num educador da beleza. E aí, isso faz sentido para todo mundo estar participando. A comunidade, ela tem é muito importante que a comunidade faça sentido para quem está participando, para que aquilo cresça de forma exponencial. Acho que essas dicas são de quem está começando a comunidade agora, né? Isso, a gente até respondeu a pergunta do Augusto aqui no chat, né, que é como começar uma comunidade e validar, mas é incrível, né, porque a nossa habilidade, por exemplo, de gerar 700, né, posts no blog, por exemplo, é um custo, então é esse crowdsourcing da comunidade, essa criação de conteúdo, e se tá, igual você falou, alinhado com, né, o propósito daquelas pessoas, elas vão fazer ainda e querer fazer mais e querer ser aprovada. E é essa mudança de lógica. E uma coisa que você falou, né? Todo mundo falou que era impossível criar, né? Nossa, que ideia muito louca, do que o Luciano está falando, né? Mas isso daqui é o Medium, eram umas que até eu ficava assim, mas será que o Luciano está fazendo um Medium? Né? Porque a gente ficava tentando entender como que você, né? Com uma coisa tão diferente, assim, como que foi esse processo de construção do alcançar o impossível, assim, para esses empreendedores, por exemplo, o Augusto que está aqui, o pessoal que está falando, eu estou querendo criar uma comunidade que parece que não faz muito sentido, como que foi esse processo de desconstruir esse mito e tornar isso uma realidade? Tá, assim, os problemas que eu tinha que resolver eram muito claros. Eu preciso de conteúdo colaborativo. Primeiro eu precisava de conteúdo colaborativo, né? E aí, assim, de novo eu vou bater na tecla do propósito. Eu até vou dar uma dica para quem for criar uma comunidade aproveitando nisso. E já vou responder sua pergunta. Já vou responder sua pergunta. É assim, por exemplo, o Educadores da Beleza hoje é uma comunidade que tem 7.000 conteúdos, né? 700 pessoas já escreveram, mas ela começou como equipe valente. O nome era do dono da comunidade. Ele queria fazer a equipe dele. O que acontece? Uma hora a gente, em entrevista com as pessoas que participavam, a gente percebeu que algumas não queriam fazer parte da equipe valente. E aí a gente perguntou o que elas gostariam de fazer, do que elas gostariam de estar, onde elas gostariam de estar junto.
eu gostaria de ser um educador da beleza. Aí outra, eu gostaria de ser um professor da beleza, eu gostaria de ser um tutor da beleza. Vamos mudar a comunidade para educadores da beleza. Na hora que a gente mudou para educadores da beleza, aquilo funcionou de uma forma incrível. É a mesma coisa. Eu já vou voltar na pergunta, tá? Que você fez, que eu tô fugindo um pouco. No caso da comunidade Sebrae foi muito parecido. A primeira versão da comunidade Sebrae era Clube Sebrae. E aí a gente começou a criar. E as pessoas, muitos empresários falam, não vou escrever no clube. Clube é onde eu vou fazer churrasco, né? Onde eu vou brincar com a família. É um lugar de final de semana, não é sério. A gente mudou para a comunidade Sebrae, a gente começou a ter growth. Entende? Então, assim, às vezes o nome assim, é muito importante vocês pensarem na hora que você está criando a comunidade, que o nome, toda a estrutura que vocês estão montando tem que fazer sentido para quem participa criar junto. Não para não para o seu sonho. Tipo, depois você vai pegar esses leads e vai fazer outra coisa com eles. Mas é importante criar essa sensação de pertencimento. Sobre isso que você falou sobre o crescimento do negócio, é assim, a gente deu um passo por dia, Paloma, na criação. A mesma coisa que eu vou dar de dica para vocês criarem uma comunidade, que é um passo por dia. Vocês vão conseguir um texto um dia, na primeira semana um texto, na segunda um vídeo, na terceira mais 5 pessoas, e vocês vão crescendo e aquilo vai se tornar exponencial. É o mesmo percurso que a gente teve com a Duopana. Tipo, na primeira versão, ninguém acreditou na Analytics, a gente deu um passinho a mais. E depois a gente foi dando um passinho a mais. E aí as pessoas no começo não engajavam. E aí a gente colocou alguns gatilhos, alguns pop-ups que surgem na hora certa. Tipo, existe uma barra de comentário que fica estrategicamente num lugar. Existem várias coisas que a gente foi desenhando, sempre com BI, né? Sempre com gente apoiando com inteligência aquilo. E aí a gente foi conseguindo transformar aquele monstrinho numa coisa incrível, né? Então, assim, é um passo por dia, é só a gente ser resiliente. Eu acho acho que o que o Nima falou, o que você fala é assim, não é a ideia, né? Se eu falar assim, qual foi a ideia, não tá longe de ser o que é hoje, né? Não foi essa a ideia, foi a resiliência. A gente tinha um problema para resolver, que era a automação de marketing digital de uma forma inteligente, entregar conteúdo que não fosse escrito, que fosse escrito por especialista. Então, e a gente entende que as comunidades têm que ser nichadas. Então, a gente tinha um problema muito claro na nossa mente. Como a gente ia resolver, tudo podia mudar, né? E foi isso que foi acontecendo até a gente chegar nesse momento da venda agora. Uau! A Ana já está aqui falando no chat que ela já participava da comunidade Sebrae e não sabia que era do Opana, que legal. E ela perguntou se a comunidade substitui o site ou se, né, a comunidade é uma coisa que está dentro do site, ele é um substituto. O que você... Assim, muitas empresas que têm com a gente largaram o site, né? Porque hoje o site nem faz mais sentido. Na verdade, assim, eu fiquei brincando no começo aqui o Wix. O Wix foi um grande player que entrou no mercado, o Squarespace, Yola, tem 200 concorrentes mapeados, mas uma das coisas que contribuiu para o fim do site PX, que era o nosso criador de site, foi a falta de necessidade de ter um site, né? Qual foi a última vez que você entrou num site para pegar o endereço de um restaurante, ou um telefone, ou marcar algo, ou comprar um ingresso? Na verdade, o mundo é das plataformas. Então, você não chega a entrar no site das empresas para fazer algo. Você pode ter um site institucional? Pode ter, sim, né? Marcas precisam disso, mas muitas comunidades que a gente tem hoje não tem site. Elas são o negócio em si. A própria comunidade é um negócio, né? Então, você tem que ver se você precisa mesmo de um site para deixar alguma coisa institucional nela ou não. Ou só a comunidade vai bastar para o seu negócio. Depende de cada caso. Fantástico. E você já começou a falar ali, né, dessa saída que vocês tiveram, aquisição, né, recente. Então, eu queria usar esses últimos minutos até porque
Tá todo mundo curioso. A minha primeira pergunta para começar é assim, como foi esse processo de decisão, né? A gente é empreendedor, diariamente você recebe oportunidades, às vezes não de uma saída, mas né, de teus clientes querendo te contratar, ou né, o Nima aqui tentando levar você para Júpiter, ou né, possibilidade até de largar empreendedorismo, sair fora, mas no caso de vocês, né, essa saída, o que foi o trigger, se já era uma coisa que você, no dia que você começou, você já nasceu, porque tem muito empreendedor, né? Qual que é a sua estratégia de exit? E o cara cria a empresa já pensando na saída. Se foi esse o caso ou foi uma coisa gradativa? Foi construído também. No nosso caso foi construído. Eu conheci um cara incrível, que é o Felipe Oliva, que é um dos sócios da Squid. Depois que eu acabei conhecendo os outros sócios deles, mas é assim, o que acontece? A gente percebeu que se uma pessoa comum, se uma pessoa comum cria uma comunidade, deixa eu pegar algum exemplo. A gente tem vários exemplos de pessoas que criaram comunidades que hoje têm sucesso e não eram influencers. O próprio Academia Médica é do Fernando, ele não era um influencer, hoje ele é, mas ele não era. O Alejandro, ele já tinha uma influência, mas depois da comunidade ele cresceu bastante. A gente tem o Saber Sistêmico de uma outra pessoa, uma pessoa chamada Olinda Guedes. A gente tem 300 comunidades hoje, e a gente percebeu que quando uma pessoa comum, que não é um influencer, uma pessoa que tem até 5 mil amigos no Instagram, criava uma comunidade, ela levava para alcançar o exponencial até 6 meses. Ela levava 6 meses para construir. E a gente começou a perceber que quando uma pessoa já tinha uma comunidade formada em uma rede, bastava ela entrar no Duopana e trazer o tráfego dessa comunidade para dentro do nosso ambiente, fazer essas pessoas criarem conteúdo de forma colaborativa sobre o nicho que elas dominam. Então, por exemplo, uma pessoa fala de terapia. Ela cria uma comunidade de terapeutas e traz e específica, por exemplo, com florais de bar. Vou criar uma comunidade de florais de bar. Eu trago pessoas desse nicho para conversarem e criarem conteúdo sobre esse tema dentro de uma comunidade. E a gente percebeu que quando elas eram influencers, elas conseguiam diminuir esse tempo de 6 meses para 2. Eu estou deixando bem claro que, assim, não é que uma pessoa comum não faça. Os maiores cases que a gente tem são de pessoas como a gente. Eu mesmo não sou um influencer, né? Então, assim, eu tenho lá 2 mil amigos no Insta. Então, assim, as pessoas podem criar comunidades, só que elas vão levar um pouco mais de tempo do que um influencer. E aí a gente começou a perceber que os influencers, eles já produzem muito conteúdo e eles têm dificuldade de monetizar esse conteúdo. Ou seja, eles hoje ganham dinheiro com a venda de espaço, de divulgação de marcas dentro das redes sociais deles. E a gente percebeu que a gente podia criar oportunidades para os influencers criarem comunidades e monetizarem seu conhecimento e trazerem o tráfego dos seus seguidores ali para dentro. E a gente percebeu que as marcas também podiam criar comunidades e fazer uso e pedir para os influencers entrarem dentro da comunidade e criar um ambiente colaborativo que não dependesse tanto da rede social. A gente ficou fazendo testes disso desde o ano passado, a gente validou a hipótese e depois fez muito sentido para a gente se unir com a maior empresa de marketing de influência do Brasil, que é a Squid. Então a gente uniu algo que a gente estava, assim, a Duopana ela sempre pensou na criação de comunidades proprietárias. A Squid sempre pensou na criação de comunidades em redes sociais. Quando a gente uniu as duas coisas, a gente criou um produto incrível, né? Então esse exit ele fez muito sentido pro business, sabe? Então assim, hoje eu sou sócio da Squid, né? A gente foi uma parte em cash, uma parte em equity, sou sócio da Squid. E continuo tocando o produto do Opana, continuo realizando meu sonho lá dentro, e só que com um poder
que ele também foi exponencial. O poder que a empresa já tinha. A Squid já é uma empresa muito grande, robusta. Ela faz campanhas incríveis. O diferencial dela é o diferencial que eu gosto, que ela entrega analytics. Ela tem muita inteligência de dados por trás de todas as campanhas, então ela entrega campanhas que têm ROI, que têm muito sucesso. E quando ela integrou isso com o nosso produto, a gente criou algo excepcional junto. Então, assim, hoje marcas e influencers podem usar as comunidades do Dopana e pessoas também e outras pessoas e empresas podem criar comunidades no Dopana. Incrível. Quando a gente escuta às vezes sobre uma aquisição ou um exit, dá a impressão, né, que agora o Luciano vai se mudar para a praia, comprar uma ilha, né? E é interessante ver que é muito mais a estratégia da empresa de agora poder crescer ainda mais e a gente ser dono de uma, né, e de unir forças do que agora é meu ticket, né, de ouro, assim, e tô saindo fora. Então, é interessante ver essa perspectiva. Foi um bom deal para mim, não vou dizer que não. Foi um ótimo deal, assim, em cash. Mas o equity poder continuar no sonho, porque, assim, o meu sonho não acabou ainda, né? A gente tá... muitas pessoas que são infoprodutores estão entrando dentro do nosso negócio, criando comunidades dos produtos que eles vendem e criando comunidades nichadas. A gente está, vamos dizer que a gente percorreu 20% do caminho que é o sonho de onde a gente quer alcançar. Junto com a, não é que ficou fácil, tá? Mas junto com a Squid, eu me sinto muito mais forte para concretizar esse sonho. Então, a verdade é que, assim, mais do que o dinheiro, porque o dinheiro, ele de agora foi bom, mas o dinheiro que vai vir lá na frente é muito melhor. Então, assim, mais do que o dinheiro, foi a estratégia mesmo, nesse caso. O Nima sempre fala, né, que empreendedor deve ter alguma coisa, né, é uma linha tênue entre, né, a nossa obsessão, porque realmente, né, não é o destino, e sim, por mais que, né, tá crescendo, você quer mais e mais, e sempre tem alguma coisa para melhorar. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que tá esse momento Covid, como é, primeiro que, né, essa notícia vem em meio a uma pandemia. Então, enquanto muitas empresas estão retraindo, muitas empresas estão fechando, inclusive, né, repensando, mudando o negócio inteiro, vocês vêm com uma mensagem dessas, mudou alguma coisa meio a pandemia? Qual que é a situação referente a isso? Como a pandemia, o que acontece? Esse sonho da criação de comunidades, das pessoas entenderem que elas têm que criar um ambiente em conjunto, os sistemas de marketplace de AD. Então, assim, você cria uma comunidade de cabeleireiros e você permite que os cabeleireiros subam seus cursos dentro desse ambiente, né? Então, em vez de um cabeleireiro tentar criar um curso sozinho, colocar numa plataforma de AD, fazer todo o marketing sozinho e fazer toda a estratégia dele, que muitas vezes ele nem sabe, fórmula de lançamento, sei lá o que, 8Ps ou qualquer coisa, ou sei lá, lançamento expresso, tem vários tipos de lançamento. Em vez dele ter O cara é bom cabeleireiro, né? Fica no cabeleireiro. Em vez dele pegar e ter que fazer isso sozinho, ele começa a contribuir numa comunidade daquele nicho e uma hora ele sobe o curso dele lá dentro. E ele começa a vender e ele tem como ele já está dentro de uma comunidade que tem milhares de pessoas que têm interesse por aquele produto, a venda dele é muito mais fácil do que ele tá fazendo isso sozinho. Então, o que acontece? Quando a gente abriu o sistema de monetização em agosto do ano passado, o nosso faturamento ele começou a crescer por volta de 37% ao mês, né? A gente fez uma conta, então assim, em agosto foi 37% a mais do que o mês anterior, em setembro mais 37%, outubro, novembro, dezembro. E quando chegou o Covid, que as pessoas começaram a ficar em casa, elas começaram a entrar mais em comunidades, escrever mais conteúdo e consumir mais cursos. Então, e aí os 37%
viraram 5 vezes, na verdade, o faturamento. Então, a gente cresceu muito. O fato das pessoas estarem em casa, elas estão entendendo que muitas pessoas estão criando comunidades hoje dos nichos que elas dominam. Então, assim, o que acontece? Eu trabalhei com marketing a vida inteira. No meu tempo livre, que não é na Dopana, eu ajudo algumas comunidades de marketing a crescerem. Uma que eu, uma que eu, uma das comunidades que eu trabalho bastante, vocês vão encontrar muito texto meu, é uma que chama Marketing na Era Digital, né? Então vocês vão encontrar vários textos meus lá de tudo isso que eu estou falando aqui hoje. Mas existem várias. Eu decidi apoiar essa comunidade marketing na era digital com outras pessoas que estão lá dentro criando em conjunto esse ambiente. As pessoas conseguiram que elas começaram a ficar em casa e começaram a decidir a empreender e viram na comunidade uma oportunidade de fazer isso, viraram nossos clientes e estão subindo cursos. Eu já vi gente que subiu comunidade dentro do Covid e já tem mais de 500 alunos que consumiram algum curso delas lá dentro. Entendi. Inclusive pessoas do Founder, né? Teve uma menina do Founder, como a Priscila, né? Como ela Sim, a chama? Priscila da Frila. Então, Priscila Milk. a Milk, ela vendeu, você viu? Acho que ela vendeu 700 cursos e foi também agora, numa promoção para o Covid. Então, assim, a gente conseguiu a gente traz muito resultado para quem cria comunidade com a gente. Então é isso que o resultado faz com que a gente tenha cada vez mais clientes, né? Incrível. É uma coisa que a gente está muito trabalhando como Founder Institute Brasil e em parceria com o Júpiter, essa ideia do futuro do trabalho, né? Esse movimento do novo futuro que a gente está criando, a Movement for a New Future, e dentro, né, da temática trabalho, é muito interessante ver como as pessoas estão criando essa nova forma, né, esse novo futuro de gerar valor para os outros, né, de participar de uma comunidade, de repensar esses modelos até de faturamento, né, de monetização. Uhum. E a Priscila realmente é um exemplo, né, que ela acabou de graduar, semana passada foi a graduação, para quem estava aqui viu o pitch dela, e ela até mencionou, né, que é uma forma também de validar um negócio. Se você tem uma comunidade, se ninguém se importa com o problema, ninguém vai, né, se juntar. Agora, se é uma dor real de mercado e muita gente se importa, chances são que você vai conseguir construir uma comunidade ao redor disso. É isso mesmo, uma comunidade pode validar o seu negócio. E pode te ajudar, porque você pega outras pessoas que têm a mesma dor e coloca num ambiente para falar daquela dor, né? Então você vai aprender muito também com a comunidade quando você está resolvendo uma comunidade, você está resolvendo um problema. Se existe um problema, existem que nem a academia médica. Qual é o problema que ela quer resolver? O que a faculdade esqueceu de contar. Você não vai entrar lá ler uma bula de remédio. Você vai só ler texto de inovação em medicina. Ela queria um espaço onde pessoas pudessem escrever disso. E aí a gente tem... é que a gente tem tanto case, eu acabo contando muitas vezes os mesmos cases. É que eu não consigo lembrar de todos os cases que a gente tem, que eu, assim, o dia inteiro eu fico ajudando as pessoas a criarem comunidades que tem de empreendedores cristãos, tem de empreendedorismo feminino, tem de lutas feministas, tem várias, tem de vários tipos de terapias mesmo. Então, assim, tem de carne, tem uma comunidade de um negócio que esqueci como Esse a gente vai convidar para um churrasco. que é de como você fazer uma carne com sal, sabe? Que você mantém a carne Salgada. você mantém a carne sem usar geladeira. Tipo, tem Carne comunidade de sol. tem comunidades, eu não consigo eu nem lembro todas. Tem de nutrição, de exercício em casa, tem comunidades de marca, né? De marcas grandes usando a gente. Então, assim, é muita comunidade. Então, eu acabo, é que tem alguns exemplos que eu acompanho todo dia, então eu tenho muito fácil na cabeça, mas assim, são centenas de comunidades hoje de vários tipos de coisa. Então, assim,
dá certo para tudo e você pode usar sim para validar uma ideia e um negócio. Fantástico. Calil, eu queria pedir algumas considerações finais, assim, né? Alguns empreendedores, e a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, então ficou ali algumas no chat, né? Empreendedores que estão nessa fase inicial, assim, você tem alguma dica que, se você pudesse falar com o Calil, né, lá no comecinho do site PX e, né, dar uma mentoria para ele, né, um minutinho rápido, assim, de o que talvez são erros e acertos que você pode compartilhar para a gente não errar tanto também. Se você tem que fazer umas considerações finais. Faça o founder. Primeira dica, faça o founder, respeite o assignment. Durante os 4 anos eu corrigi assignment e a coisa que mais me irritava era as pessoas que eram displicentes, sabe? Tipo, queriam enganar o diretor ou o mentor, mas eles estavam se enganando, sabe? Então, assim, não desista. Assim, primeiro, se apoie, se você tem uma ideia, se apoie em números reais, sabe? Que nem a nossa ideia, o que fez eu continuar nela por tanto tempo foi a certeza, foram números que eu tinha de mercado, que eu sabia que eu precisava de muito conteúdo e que não dava para ser criado, eu não podia pagar por todo esse conteúdo. Eu tinha que ter um conteúdo escrito por especialista, eu tinha todas as certezas que eu tinha métrica para provar. E não métrica que eu bolei para me enganar, sabe? Que tem gente que também se engana, né? Que estatística é um jeito fácil de se enganar também. Mas eu tinha métrica real de testes que eu fazia e que validavam a minha ideia. Escute mais do que fale, né? Que nem eu agradeci o Nima aqui, porque na verdade, toda vez que eu fiz o pitch para ele e ele não entendeu o que eu estava falando, eu fui para casa e repensei o pitch. Até e repensei. E para mim, vários clientes. Porque eu acabo, como eu sou do marketing digital, eu acabo usando alguns jargões. Tipo, palavras que são muito do meu mundo, né? E aí eu tive que adaptar muito o meu discurso até eu chegar em algo que as pessoas conseguissem entender o que eu estava falando. Então, assim, eu nunca desisti, eu acho que vocês nunca. Se vocês têm certeza daquela ideia, se apoiam em números reais, né? Porque eu também já vi muita ideia de gente que não se apoiava, era um problema pessoal, né? Um problema só daquela pessoa. Então, se é um problema real de muitas pessoas, você tem certeza disso, trabalhe naquela ideia sem desistir. Vá pivotando e vá encontrando o caminho ideal, porque você vai achar o caminho ideal. E provavelmente, que nem o Nima disse, a sua ideia inicial não serve para nada. Ela só serve para você dar o primeiro passo, para você fazer a primeira entrevista com o cliente e você entender qual que é a mudança que você vai fazer para o seu próximo pitch, né? Então a gente foi evoluindo isso, foi fazendo muita pesquisa e desenvolvimento com o cliente. A gente não tinha, a gente tinha um modelo financeiro que era exclusivamente baseado em SaaS e a gente entendeu depois que o modelo de monetização era outro. Né? Então a gente ganha uma porcentagem do sucesso dos clientes na venda de cursos. Não se preocupe com a marca. Eu já vi muita gente parado pensando na marca em vez de lançar um negócio. O nosso nome foi do Beracode, depois que ele virou do Opana, depois de 2 anos quase empreendendo como Beracode. Então, assim, antes foi Site PX. Eu sou muito ruim de nome, né? Então, tipo, Site PX ninguém conseguia falar, era Site Ps, sabe? Tipo, era horrível. Depois eu fiz um outro nome que quando eu fui internacionalizar o Beracode, o americano não entendia o que era code, aí eu decidi mudar para Duopana. Duopana, Pana é o coletivo de borboleta. Aí como eu não queria Pana, a gente fez Duopana, porque a gente acha, porque a borboleta é o símbolo da transformação, que é algo que a gente quer ver no mundo. Então, mas isso também foi uma construção dentro do nosso negócio. Então, assim, não fique
não fique estressado com a marca, você vai mudar o nome dela logo. Então, assim, tem uma marca boa, mas não deixa isso ser o seu calcanhar de Aquiles. Tipo, tenha uma advogado, a gente gastou muito dinheiro com advogado, a gente fez uma estrutura internacional, empresa em dólar, mas mesmo que você vai empreender no Brasil, tenha um bom advogado. A gente, não no caso no Duopana, mas no site PX, bons advogados salvaram a nossa empresa várias vezes, porque de contratos com os clientes, que o cliente subiu um conteúdo lá que era de marca ou pejorativo, e aí o contrato garantia a nossa isenção naquilo. Bom, enfim, desenvolvimento de produto, eu posso falar do currículo inteiro de core, do currículo inteiro do Founder, porque na verdade o currículo do Founder é baseado nos problemas que a gente tem. Então, se você conseguir seguir aquilo e validar cada ponto daquele, e depois você... Eu gosto muito, é uma característica minha ser bootstrapping, né? Toda a vida eu fiz primeiro, break veio primeiro e depois que eu consegui investidor. Tem gente que não consegue isso, tudo bem. Também escolha bem seu investidor, tá no... Acho que tem gente que erra no investidor e aí a gente vê negócio também que dão bad. Eu já fiz mentoria com sobrinhos que tinham uma empresa que 50% era de um tio que deu 20 mil reais. Então, assim, eu já falava, meu, já para aqui. Então, assim, tomem cuidado com o investidor. São várias dicas, Paloma, eu acho que eu resumi, mas eu acho que, como eu sou fã e por muito tempo diretor do Founder, eu acredito muito na proposta de valor, né? Então, no final, o que eu vou dizer é, se você não vai fazer o programa, leia o currículo e faça. Pelo menos faça um checklist, mas eu recomendo fazer o programa. Tá. Fantástico, é isso aí. Eu acho que esses momentos também que são, né, abertos ao público é uma ótima oportunidade. Nossa, ter uma hora aqui com você e eu já estou anotando várias coisas que tem que, né, porque, né, é muito essa troca. E acredito que é porque todos estamos aqui no Founder, eu, né, depois de graduar, continuo ativa na rede, você mesmo, né, agora como mentor ativo na rede, porque a gente ganha muito também, né, e é essas trocas que acabam fortalecendo cada vez mais, e querendo ou não, né, empreendedorismo não precisa ser uma jornada solitária, né, tem muita gente aqui que está disposto, né, a colaborar, compartilhar, crescer junto. Eu queria te agradecer imensamente. Eu sei que, né, com essa aquisição ainda vocês devem estar numa correria absurda, com todas essas comunidades sendo criadas. 12 calls por dia. Então, né, obrigado por tirar essa horinha para estar aqui com a gente. Para todo mundo que está assistindo, vai dar mais trabalho ainda para o Lu agora, porque vamos tudo criar as comunidades lá, e, né, quem sabe validar os nossos negócios. É uma coisa, né, que a gente tem muito orgulho de fazer parte, né, você mencionou alguns, né, dos nossos, né, membros de sempre, a própria Academia Médica, o Fernando sempre junto, Mundo Adaptado da Carla usa também, vários graduados, a Primil que agora, então... A Carla, né, 20 mil mães, agora ela começou a fazer live, tá subindo o curso dela. Eu Sim, também. então, né, obrigado por todo o apoio à rede do Founder desde o início, né, e tamo junto, a gente se vê de volta na semana que vem, terça-feira, às 18 horas, tá todo mundo já convidado, boa semana para todos, tchau, obrigado, Luciano, obrigado, Nima.